A carência afetiva é uma dependência. É uma dependência acima do normal de outra pessoa. A mulher carente sente que precisa do marido para ser feliz e para se sentir amada. Por isso, por medo de ficar sozinha, ela aceita qualquer tipo de tratamento que o seu marido dê para ela. Há quem diga, eu sou muito carente, como se fosse um troféu. E há quem se ofenda se for chamado de carente. E por que isso acontece? Porque a maioria das pessoas não sabem o que é a carência e de onde ela vem. Eu sou Ellen Alves, sou terapeuta, especialista em mulheres. Uma vez uma cliente me disse assim, que ela não sabia se ela ia ser feliz se aquele relacionamento que ela estava vivendo acabasse. Ela não era casada, mas ela estava namorando. E essa pessoa que ela namorava não a tratava bem, a deixava em qualquer momento do dia, por qualquer convite que surgisse ali de um amigo. Muitas vezes combinava algo e nem aparecia. Ele tinha um vício com bebida, e estava doente emocionalmente e não procurava ajuda. Quando eu perguntei para ela por que ela ainda estava com ele, ela respondeu, por medo de ficar sozinha. Uma outra cliente, ela também se casou com uma pessoa que ela não amava por medo de ficar sozinha. Olha como isso é grave. É interessante que quando nós falamos assim sobre términos de relacionamento, nós temos essa sensação de que nós não vamos viver sem a pessoa. Já passou por isso? Se você já terminou um relacionamento, você sabe bem do que eu estou falando, né? A sensação de que o mundo vai acabar se a gente não estiver mais com a pessoa. Mas conforme os dias vão passando, nós vamos vendo que, na verdade, as coisas vão se ajeitando. E quando nós vamos ver, nós já estamos vivendo bem sem o outro. Às vezes até melhor, né? E eu não sou a favor da separação de casais sem um motivo real. Né? O que eu considero um motivo real? Um motivo bíblico, né? Aquele que está lá na Bíblia, que é a traição. E mesmo assim, quando acontece uma traição, ainda é possível uma reconciliação, desde que os dois estejam dispostos a continuar. Mas no caso dessa cliente, era um namoro. Eles estavam se conhecendo. Eles estavam ali para isso mesmo, para ver, né, o que um fazia, o que o outro fazia, se gostava, se ia dar certo. É isso que é o namoro, é uma tentativa. E mesmo assim, ela tinha medo de terminar e de ficar sozinha. Olha o tamanho da dependência que ela tinha dessa pessoa. Quando a gente vem ao mundo, a gente vem carente. Quando o bebê nasce, assim que o médico tira ali da barriga da mãe, o que ele faz? Ele coloca aqui, né, bem pertinho da mãe, para o bebê sentir o cheiro, a respiração, os batimentos cardíacos da mãe, e só depois eles levam esse bebê para limpar, para fazer todos os procedimentos médicos. Por quê? Porque o bebê nasce com essa necessidade. E a palavra carente é isso mesmo, é precisar de afeto. Agora, se quando criança, por algum motivo, você viveu num ambiente em que você não tinha muito afeto, ou talvez a sua mãe estava presa lá na sua história, ela estava ali de corpo presente, mas os seus pensamentos não estavam ali. Às vezes estava pensando no emprego, pensando num outro filho que estava ali correndo pela casa, ou pensando nela mesma enquanto criança, porque a maternidade tem esse poder de trazer à tona todos os nossos traumas infantis. Se você estava num ambiente que você não foi atendida, que você não teve muita atenção, ou você tinha muitos irmãos, ou até mesmo houve ali um abandono real, né? A sua mãe talvez tinha problemas emocionais, isso afetou a internalização do amor, do afeto. Isso influencia como você é no mundo hoje. Às vezes também aconteceu de você receber demais. A superproteção sempre esconde uma falta. Vem de uma insegurança muito grande de conduzir aquela relação. É uma insegurança da mãe. E eu não estou aqui para culpar ninguém, porque os pais são seres humanos e são passíveis de falhas. Eu gosto sempre de frisar isso, porque às vezes quem é mãe pode assistir e pensar assim, pronto, agora tudo é culpa da mãe. Mas na verdade não há culpado, porque a culpa é quando é feito de propósito. E falando da maioria das mães, a maioria até pode errar, mas é tentando acertar. Mas existe sim uma responsabilidade. É mais ou menos aquilo de não justifica, mas explica, entende? Então o objetivo não é culpar o seu pai ou a sua mãe, porque quando a gente culpa, a gente perde tempo. Em vez da gente trabalhar pontos importantes na nossa vida, que podem ser desenvolvidos, a gente perde tempo buscando um culpado para nós sermos assim. E quando nós não temos esse potinho de amor
Quando nós não temos esse potinho de amor preenchido lá na infância, durante a nossa vida, nós ficamos mais suscetíveis a situações mais dolorosas, porque continuamos buscando aquilo que nos faltou, esperando que alguém venha preencher. Imagina um carro sem combustível. O que acontece? Ele para de andar, não é? Então imagine que você também tem um tanque de amor. E se foi colocado combustível em excesso ou pouco combustível, isso vai afetar a maneira com que você vai enxergar o seu casamento. Nós temos experiências, nós temos vitórias, nós temos frustrações, nós temos fracassos, todos temos as nossas falhas e também tem as falhas que as pessoas causam na gente. Tem amor, tem desamor, tem momentos bons, tem momentos ruins, e tudo isso intercala com o quanto nós estamos equilibrados, com o quanto de combustível nós temos dentro da gente. Quanto mais eu estou equilibrada, mais eu consigo lidar com tudo isso. Quanto mais desequilibrada, mais eu vou sentir tudo isso na minha vida. Num término de relacionamento, por exemplo, você fica mais carente mesmo. Quando você leva a pancada, o que vai definir como você vai lidar com isso é o que você tem, é o quanto você tem de estrutura para lidar com isso. Também a nossa primeira referência de amor próprio é a nossa mãe, porque por observar como ela se ama, nós aprendemos como nós devemos nos amar. E é aí que muitas vezes nós aprendemos a ser inseguras, a achar que qualquer coisa pra gente está bom, a não se respeitar, a não exigir nada pra gente, a se contentar com pouco quando é sobre nós. E passamos a vida com tão pouco, nos dando tão pouco, achando que só porque é pra gente pode ser algo de pouca qualidade, algo mais barato, algo inferior. Nós não nos achamos merecedoras de ter algo melhor. Quanto mais tivermos essas coisas em desequilíbrio, mais a nossa carência se torna grande, mais isso vai afetar a sua vida. Se você foi uma pessoa que recebeu pouco lá atrás, você vai descontar isso no que você vive hoje. Ou seja, você vai achar que você tem pouco do seu marido. E muitas vezes você vai ter mesmo, porque o seu próprio comportamento vai atrair isso para você. Você vai ter tanto medo da falta de amor, da falta de carinho, da falta de afeto, do abandono, que tudo isso pode acontecer mesmo. E mesmo que não aconteça, você vai fantasiar isso dentro de você e vai acreditar que aquilo está realmente acontecendo. Todos nós passamos por situações complicadas e a maneira como você vai encarar os acontecimentos é o que vai fazer com que você sofra mais ou menos com essas pancadas. Quanto mais você percebe que é carente, mais consegue trabalhar isso em você para se tornar uma pessoa menos carente. Não quer dizer que se você teve pouco lá atrás, você está afadado ao insucesso. Então agora só porque eu não tive o que eu queria lá atrás, agora eu nunca vou ter. Não é isso. O diferencial é você saber sobre as suas limitações. Quanto mais você for consciente, mais você vai entender as suas frustrações, mais você vai conseguir lidar com a sua vida. Você não souber o que acontece com você, o que te faltou, o que sobrou, mais você vai se meter em ciladas. Aquela cliente, ela não sabia como ela era, qual era o tamanho dela. Ela era uma mulher linda e não se sentia bonita. E buscava excessivamente validação das pessoas. Ela sentia falta de feedbacks, por não ter consciência da força, do potencial que ela tinha. Muitas vezes ela se tornava mais vulnerável perto das pessoas. Se você não souber quem você é, você se torna uma ameaça para você e para os outros. Na vida, nós precisamos saber quem nós somos, para saber para onde nós vamos, como nós impactamos os outros, quais são os lugares que nos servem. Nos colocamos em lugares que não nos cabem, podemos prejudicar as pessoas e até passar por cima de outros e tornar os ambientes mais vulneráveis. O seu sentimento de inferioridade faz com que você se coloque cada vez mais para baixo. Muitas vezes você vai incomodar outras pessoas, mas é por ter o seu brilho. Mas brilho também ofusca olhares. E se você não entender o seu valor, as pessoas podem se afastar de você e você vai achar que as pessoas se afastaram porque você é pouco, porque você tem pouco para oferecer. Mas às vezes não é bem isso. Vai ter gente que vai se afastar de você porque você brilha demais. Vai ter gente que vai se afastar porque você é areia demais. Vai ter gente que vai se afastar de você porque vai se assustar com a sua força, com a sua independência.
com o seu humor, com o seu carisma. Tem pessoas que olham pra você e sentem algo tão especial que incomoda. Por isso que você precisa saber quem você é, até para você poder lidar com esses sentimentos. E com sentimentos que não são legais, como por exemplo, o medo do abandono, as críticas. Se você se conhece, não é qualquer crítica que você vai aceitar. Vamos supor que uma pessoa chegue até você e diga pra você assim, olha, você tem 7 dedos na sua mão. Você vai acreditar? Isso vai trazer pra você alguma dúvida? Vai fazer com que você olhe pra sua mão e conte quantos dedos você tem? O mesmo acontece com o resto. Se você não precisa conferir quantos dedos você tem porque você sabe, porque você se conhece, você saber quais são as suas qualidades, quais são as suas virtudes, quais são as suas dificuldades, isso vai fazer com que você pare para pensar na crítica se ela realmente for uma crítica. Se ela realmente for uma crítica que exista, que você precise dar atenção. Isso quer dizer que agora você não vai mais ouvir conselhos, que você vai se tornar alguém arrogante? Não, mas você só vai dar atenção para aquilo que você realmente sabe que precisa melhorar, que precisa lapidar. Quanto mais você se desconhece, quanto mais você tem carência de afeto, mais você se sente inferior. E como saber se você é carente, então? Então, sentimentos de inferioridade, dependência emocional, movimento excessivo de busca de autoafirmação, fragilidade, insegurança, se você se compara o tempo todo. Pessoas carentes desgastam e sobrecarregam as relações, se tornam menos seletivo e mais suscetível a relações abusivas e disfuncionais. Tem uma percepção disforme sobre você mesma e vai acreditando no que as pessoas vão te dizendo. Você se sente insegura e acha que o foco e o alvo de tudo que há de pior é você. Acha que todo mundo está falando de você. Por isso que a carência é muito complicada. A pessoa fica tão vulnerável e ela não consegue acreditar nem confiar que alguém pode gostar dela. Tem tanto medo do abandono e também sente aquela ameaça que não vai dar certo, que não vai dar conta e acaba não conseguindo aproveitar o sentimento, o carinho, o amor que recebe do marido. Porque às vezes a pessoa está tão vazia, está tão buscando algo que nem ela sabe o que é, porque é alguma coisa que está ali dentro dela. A pessoa carente, ela se mete em situações complicadas. O carente não escolhe, ele é escolhido e acha que precisa aceitar tudo. Vive muito mais a vida do outro do que a vida dele. Durante o namoro, a paixão preenche um pouco essa carência. E é por isso que às vezes a mulher não percebe o quanto ela é carente enquanto ela está namorando. O desejo é, nós vamos casar e só assim eu vou ser feliz. Outros casais até brigam e são infelizes, mas nós não. Nós vamos ser felizes, nós faremos um ao outro feliz. Só que depois de um tempo, aquela paixão acaba. E é por isso que é necessário ter o amor, porque é isso que vai fazer com que vocês continuem juntos. É o amor. Só que quando nós ficamos dependentes do amor para manter essa relação, é onde a carência aparece. E é muito comum, depois que as mulheres se casam, elas abrirem mão do que gostam de fazer. Elas acham que porque casou, agora elas são obrigadas a não ser mais mulheres, só esposas. E aí elas deixam de ter amigas, elas deixam de fazer o que gostam. Só que na maioria dos casos, o homem continua tendo a vida dele. Ele continua trabalhando, tendo amigos, jogando bola, tomando uma cervejinha. Mas aí a mulher, como não faz o que gosta, ela também não quer que ele faça o que ele gosta. E quando ela vê que ele faz, a carência dela aumenta. O medo de perder aumenta, a insegurança. Porque ela vive para ele, mas ele não vive para ela. E quem será que está certo? Será que está certo vivermos para o outro? Aí lembra do tanque de amor? Se você recebeu em excesso, nada que ele faça vai te suprir, porque você vai sempre achar que ele está fazendo pouco. E se você recebeu menos, você vai sempre achar que uma hora isso vai acabar, que ele vai parar de te amar. Sempre com medo do amanhã, sem viver o hoje, sem aproveitar o que você recebe hoje. Das duas maneiras, isso vai te prejudicar, isso vai prejudicar o seu casamento. Porque você não consegue enxergar a quantidade real de amor que o seu marido te dá. Quando eu me casei, foi bem assim. Foi dessa maneira. Eu não tinha gostos,
eu não tinha minhas próprias vontades, eu não tinha preferências, tinha poucos amigos. Então, cada coisa que ele fazia por ele, me incomodava. Porque enquanto ele fazia algo por ele, o que eu fazia? Nada, né? Eu não tinha nada para fazer. Então, eu respirava ele. Então, esse tempo que ele estava usando para preencher com coisas que ele gostava, eu usava para preencher minha insegurança, minha tristeza, meu medo de perder. E achava muito injusto ele gostar de fazer algo que não fosse estar comigo. Olha até que ponto uma mulher carente chega. Então, para pensar. O que você vem fazendo por você? Você fala mais sobre o seu marido, olhando para ele, vendo falhas nele, mas não olha para você? Você consegue reconhecer as suas virtudes e as suas conquistas? A mulher carente busca a aprovação de fora. Ela quer se sentir segura, só que não por ela, pelo outro. A única pessoa que pode dar segurança pra gente é a gente mesmo. Se você estiver muito carente, você vai achar que o sentido da sua vida é o seu marido, que você só será feliz se ele quiser, ou se ele fizer. Só que isso não acontece. Então o que você faz? Você culpa ele. A mulher carente, ela está sempre sustentando relações com dependência emocional. Relacionamentos que têm muito pouco afeto, pouco carinho, pouca atenção, vive de migalhas. Tem sempre a sensação que ela precisa do outro e que o outro é necessário para que ela esteja bem. E quando o marido não está bem? E quando ele está de mau humor, por exemplo? Você também fica, porque afinal você depende dele, você respira ele. Sabe quando a gente entende que a gente cresce e desenvolve? Quando a gente está numa relação porque a gente escolhe e não porque nós precisamos. Só somos valorizados, percebidos e amados de verdade quando fazemos isso pela gente antes. Enquanto você não souber quem você é e realinhar esse amor que você precisa dentro de si, as suas escolhas não serão escolhas boas. Quanto mais você conseguir se preencher de si, mais as suas relações vão se tornar superiores. Parar de achar que o outro é responsável pela sua felicidade. Parar de achar que a culpa de você não estar bem é dele, é do seu marido. Parar de achar que ele é necessário na sua vida e que sem ele nada mais vai fazer sentido. Você olha para a sua história ou só para as perdas e falhas que você viveu? Nosso valor vai muito mais do que um cabelo tratado, do que uma cara bem arrumada. O seu valor é muito mais do que a sua beleza física. Vai da força da sua história, do seu legado, das suas experiências. O processo de amadurecimento não é um processo rápido, ele é doloroso. Quanto mais humilde e empenhado você for para olhar para a sua vida, mais rápido e mais fácil você vai se colocar na sua jornada. Você precisa entender o seu real valor. Você precisa entender que aquela falta ou aquele excesso foi na infância. Hoje você é adulta, você é responsável por você. E você é capaz de preencher aquela falta. Tudo aquilo que você viveu, você já não vive mais. E hoje você é responsável por você. Você é responsável para se fazer feliz. Tudo bem se você não teve uma vida super equilibrada. Nem sempre a gente vai dando conta de perceber tudo que a gente tem e vai passando por poucas e boas e cai aqui, levanta ali. Mas quando a gente percebe, a gente tem que parar de jogar a nossa felicidade nas costas de alguém, nas costas do nosso marido, e começar a perceber que não existe ninguém mais interessado na nossa felicidade do que nós mesmos. Se você não decidir fazer algo pela sua vida, nada vai mudar. Se você não arregaçar as suas mangas e fazer algo que você realmente gosta, quando a gente percebe nossos buracos de carência, a gente busca preencher mais de nós mesmos. E aí sim, a vida começa a mudar. Só que a maioria das pessoas refletem a sua própria carência gastando muito, comendo muito, se perdendo muito, estando cada vez mais insegura para compensar esses buracos. Sabe aquelas pessoas que só acham que serão felizes quando elas tiverem um emprego melhor, quando elas tiverem um relacionamento melhor? Só quando forem casadas ou só quando tiverem filhos? São essas que chegam nessa fase falando que fizeram tudo isso e nada adiantou, continuam infelizes. Porque o negócio é com você. Sabe quem são as pessoas mais realizadas no mundo?
Não são pessoas que estão acompanhadas, não são as pessoas mais ricas ou com uma grande família, mas são pessoas que têm paz consigo mesmas. Conseguem pensar, eu me conheço, eu gosto de mim, eu abraço a minha história, eu me considero, eu me entendo, eu me trato com mais afeição, eu me compreendo, me trato com carinho. A sua felicidade está dentro de você e está de mãos dadas com a sua paz interior. Não há nada melhor do que estabelecer limites, gostar da gente. Você já se perdoou? Às vezes nós passamos por algumas situações, nós causamos algumas coisas na vida e nós não conseguimos nos perdoar. Isso também vai refletir na carência, porque a gente passa a vida pensando naquilo que a gente fez, achando que a gente não merece, né? De novo, a questão de não merecer algo bom, não merecer algo melhor. Quando eu me sinto carente, eu olho para as mancadas que eu dei com as pessoas e faço um exercício de auto-perdão. E isso preenche um pouco a minha carência. Eu faço uma retrospectiva e explico para mim mesma o porquê que aquilo aconteceu, como foi que aconteceu, o porquê de tudo aquilo. Eu reconheço o que faltou e explico para mim que não é possível voltar ao passado, mas ele pode servir de parâmetro para atitudes mais positivas agora. Remoer o passado só faz você perder tempo. As pessoas ressentidas que ficam remoendo o passado estão desencorajadas do agora. Elas vivem do passado e esquecem de viver o presente. E o passado tem que ser referência e não morada. Eu não posso fazer nada com aquilo que fizeram comigo, nem com o que eu fiz com os outros. Mas isso serve de retrovisor. Você olha, consulta, mas não dirige olhando para o retrovisor, né? Então é assim que você tem que fazer com o seu passado. Olha, consulta, mas agora você pode escolher o que você vai fazer por você e pelos outros. Quais são os carinhos que você pode fazer? Quais as posturas que você pode tomar? O que você pode adicionar na sua vida? O que não te faz bem? Quais são os hábitos que você alimenta que te deixa mais carente? O que você faz com essa carência? Preenche com a comida? Preenche com a bebida? Com más companhias? Com excesso de trabalho? Preenche com insônia? Com dores no corpo? Preenche com comportamentos excessivos? Com alguma doença? Já parou para pensar como você preenche os vazios da sua carência? Como seria se você preenchesse esses vazios com mais de você? Às vezes você gostava muito de dançar quando era solteira. E, de repente, você para de dançar. Você já não dança mais. Às vezes você gostava de nadar, de correr, e você para de nadar, para de correr. Para de fazer o que você realmente gosta. De bater papo, de rir com as amigas até a barriga doer. Você foi se afastando da sua essência e era aquilo que te fazia bem. Cozinhar algo para você, porque você merece esse carinho e não por obrigação. Ah, vou cozinhar porque eu tenho que comer. Não, vou cozinhar porque eu quero comer. E eu vou cozinhar aquilo que eu quero mesmo comer, que eu tô com vontade de comer. Uma boa leitura, um autocuidado, se olhar com calma, reparar em você. Às vezes a gente esquece que a gente tem fim e que tudo pode acabar. E aí a gente fica presa, vivendo o que já passou e esquece de viver o presente. O que você faz com o seu tempo? Que tempo de qualidade você se dá? Muitas vezes você não tem tempo para parar e fazer nada. Você acha que isso é perder tempo. Mas não é, não se trata de perder tempo. É investir tempo em você. É chegar bem pertinho de você e perguntar: por que você está aqui? O que você quer? Por que você está sentindo isso? Os buracos da nossa carência dizem muito sobre nós. Eles revelam grandes questões da nossa vida. E cuidado com a sua carência, porque ela te cega. Ela te cega do que você realmente é, do que você pode, das suas dificuldades. A carência fica como uma velha conhecida e frequente ali na sua vida. Ela dorme do seu lado e te impede de olhar quem está do seu lado de verdade. A carência faz com que você não perceba o quão valiosa você é. Ela está aí justamente para apontar a sua necessidade de você se acarinhar mais, de você colocar em si o amor que falta. E como toda carência é insaciável, nada que você receba de outros será suficiente para acalmar essa sua carência.
Porque a missão é mostrar o que falta. E também faz com que as pessoas se afastem de você. Ela torna você uma pessoa mais pegajosa, mais insegura. E por não ter consciência, isso te prejudica em todas as esferas da sua vida. Então, por onde começar? Sabe aquela dedicação e importância que você dá para os outros? Aquela necessidade que você tem que as pessoas reforcem quem você é, ou reforce o que você é. Reverta isso para você. Faz isso por você. Não espere que os outros façam. Se preocupe com você, se dedique para você, se dê importância. E não se trata de egoísmo, porque egoísmo é você achar que só você importa e achar que você pode passar por cima dos outros pelo seu prazer. Mas o que eu estou falando aqui é de amor próprio, é de fazer por você também. Por que você só faz pelos outros? Por que você acha que só o outro merece? Olhar para os buracos da sua carência e se preencher. E vai ter fases que você vai estar um pouco mais carente mesmo. Uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, um luto. Mas o que não dá é para você se manter nesse lugar carente. Você ser uma pessoa insegura, controladora e ficar sempre buscando no outro o que você tem que encontrar em si. Você acaba se tornando uma pessoa abusiva, porque você toma o espaço do outro. Você invade o espaço do outro e não é porque você é má, é porque você é carente. Os carentes sugam demais. Eles querem a pessoa o tempo todo, eles ligam o tempo todo, eles sufocam. Às vezes a gente está abusivo e nem sabe que está abusivo. Ou talvez a gente está se relacionando com uma pessoa abusiva. E se você quer se equilibrar, é importante entender o que acontece dentro de você. O que está acontecendo internamente. E se fortalecer, entender o seu tamanho real, é extremamente importante para que você comece a suprir a sua carência.